Irmãos, hoje pela manhã está conosco o reverendo Marcos Alexandre Faria. Ele é casado com Neuza e é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Nacional, além de ser diretor do Seminário Presbiteriano de Brasília. Eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com o pastor Marcos Alexandre, em especial no trato que tenho pela Junta Patrimonial da nossa igreja, e tenho visto no próprio pastor Marcos Alexandre um grande amigo. E eu oro para que o Senhor o abençoe nessa manhã, no tema em que ele apresentará, que é o tema que está no nosso boletim, Desafio Teológico, Ideologia Reinante e os Cristãos Mal Formados. Vou chamá-lo aqui à frente, gostaria de orar com ele e passar a palavra para ele, para que o Senhor o abençoe e o use nessa manhã. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Senhor mais uma vez, colocando a vida do teu servo, reverendo Marcos Alexandre, diante do teu altar, para que o Senhor possa usá-lo poderosamente por meio da pregação da tua palavra. Permita que ele seja instrumento do Senhor, para que as nossas vidas sejam transformadas e que, ao sairmos daqui, possamos sair impactados pelo teu evangelho. Te louvamos por esse momento e pedimos, ser com ele em todo o tempo, orando em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Querida igreja, bom dia. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. É uma enorme alegria, uma satisfação e honra estar aqui com os irmãos nesta manhã. Agradeço o convite do conselho, ao amigo, irmão em Cristo, colega de trabalho também, o presbítero Alex, e também nosso colega de ministério, reverendo Weber. Já andamos há alguns anos juntos, louvado seja Deus por isso. E para mim é sempre uma emoção enorme estar aqui nesta igreja, porque foi aqui há 23 anos, no dia 6 de janeiro de 1996, que eu adentrei a este corredor para receber a minha esposa neste altar. Louvado seja Deus por isso. Amados, Deus tem nos abençoado, somos fruto de uma grande bênção, que é a Reforma Protestante, e hoje vamos falar de um tema relacionado a ela. Queria convidar os irmãos a nos colocarmos em pé. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. E, mais uma vez, orar. Abramos a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler a uma só voz, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Leiamos. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pai, a Ti a nossa gratidão, Senhor, o nosso louvor. Pelo Deus maravilhoso, bendito, gracioso, misericordioso que Tu és, ó Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a adoração, hoje, pelos séculos dos séculos e eternamente, Senhor. Que o Senhor seja louvado e glorificado, ó Pai, quando agora estaremos lendo, meditando na Tua palavra, que tenhamos a graça de podermos ouvir a Tua voz, sermos impactados, transformados, ó Pai, incomodados, Deus, edificados, Senhor Deus, e que possamos crescer espiritualmente por meio dela. Fala ao nosso coração, ao coração de cada um de nós, que somos tão sedentos do maná do céu. Que o maná que vem da Tua parte alimente a nossa alma nesta manhã, Pai. Tenha misericórdia de mim, pecador que sou, Pai, frágil, vaso de barro, mas que o Senhor nos use para a Tua glória e para o Teu louvor. Estamos aqui na Tua inteira dependência e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos.
Adão, aonde estás? Homem do século XXI, aonde você está? Irmão e irmã, vejam o contexto desse texto que nós acabamos de ler, apenas o verso 8 novamente, quero ler com os irmãos. Quando Adão e Eva ouvem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: aonde estás? Nesse texto, quando Deus vai atrás do pecador, quando Deus vai atrás de Adão, e ele, atrás deste homem, ele lhe pergunta: Adão, onde estás? Nós temos na palavra de Deus a primeira manifestação da maravilhosa e irresistível graça de Deus. Um dos solas da Reforma Protestante é o sola gratia. E a primeira manifestação desse sola nós encontramos justamente aqui nesse texto. Os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, eles são fundamentais. Os eruditos, os scholars, dizem que esses 3 primeiros capítulos, eles são como que um resumo de toda a Bíblia. Todo o restante da Bíblia, a partir do capítulo 4 de Gênesis, é apenas um desdobramento de Gênesis 1, 2 e 3. É justamente em Gênesis 1, 2 e 3 que nós temos todas as principais doutrinas bíblicas. A doutrina da graça, da comunhão, do amor, do relacionamento, do pecado, da culpa, do arrependimento e do perdão. Doutrinas tão caras para nós, mas hoje tão negligenciadas e deturpadas no nosso meio. O capítulo 3, em particular, que vamos estar analisando, nos fala como Deus salva o homem, porque Deus salva o homem. Por que o homem precisa ser salvo? Por que o nosso mundo está do jeito que está, como vimos nesta apresentação pelos irmãos que nos antecederam aqui, nesta peça acerca do Evangelho no nosso mundo pós-moderno? Por que o mundo está do jeito que está? Por que o Evangelho hoje ele está tão diluído? E diluído seria um eufemismo. Poderíamos falar, o Evangelho hoje está um tanto quanto adulterado, deturpado, maculado pela filosofia do nosso tempo. Eu creio, amada igreja, que o mundo está como está porque o homem, ele está como que perdido. Perdido em pecado, tentando se esconder de Deus ou viver como se Deus não existisse. Esse é o espírito da nossa época. O Evangelho ele está diluído e, às vezes, adulterado porque a palavra de Deus tem sido deixada de lado, escanteada. Quantas pessoas nós temos recebido na nossa igreja, eu tenho recebido no gabinete, tanto na igreja quanto no seminário presbiteriano, dizendo: pastor, na nossa igreja não se prega mais a Bíblia, não se abre mais a Bíblia, não se expõe mais a palavra de Deus. Pessoas que têm se formado em faculdades teológicas liberais aqui em Brasília, às vezes eu recebo alguns lá no meu gabinete e eles viram para mim e falam assim: professor, eu me formei em teologia na faculdade tal, mas eu estou vindo aqui para o seminário presbiteriano porque eu quero estudar a Bíblia. Porque eu quero estudar a Bíblia. Esse evangelho que está por aí é fruto justamente desta negligência em relação à palavra de Deus. E a Reforma Protestante ela tem a palavra de Deus como centro, como fundamento da nossa fé e da nossa teologia. Vamos falar um pouco sobre isso, sobre a necessidade da pregação desta graça nesse tempo difícil, nesse tempo pós-moderno, onde o Evangelho tem sido tão diluído. Quando a gente fala sobre a graça de Deus, ela nos coloca numa situação extremamente interessante, porque diante da graça de Deus, nós estamos como que debaixo de uma dependência da soberania do nosso Senhor Deus. A graça de Deus, ela nos coloca no nosso lugar,
num lugar de dependência, enquanto que o nosso mundo pós-moderno, ele fala acerca da autonomia humana. Vivemos hoje um humanismo, vivemos hoje um antropocentrismo. Nós somos resultado do iluminismo, do racionalismo, do modernismo e desse pós-modernismo que aí está. Estamos vivendo uma era da autonomia onde o homem não precisa absolutamente nada de Deus, e quem quer Deus que fique com o seu Deus no seu canto. Isso é assunto da vida privada e não de um meio público. Estamos na era do coach. Eu não preciso do Espírito Santo de Deus. Se as coisas não estão andando bem, não estão do jeito que eu quero, é porque eu não estou fazendo por onde. O coach está aí para nos ajudar em relação a isso, nos ajudar, entendam a expressão. O pecado, portanto, irmãos, ele rompe com a relação do homem com Deus, e só Deus pode restaurá-lo. E eu digo uma coisa para vocês, nesse nosso tempo pós-moderno, o homem tem tentado se esconder de Deus, mas ninguém consegue se esconder de Deus. Adão e Eva tentaram se esconder de Deus por causa do pecado, e Deus disse para eles, não tem como, Adão, não tem como, Eva. Eles tentaram se cobrir com vestes feitas de plantas, de árvores, feitas com as suas próprias mãos, tentaram esconder o seu pecado, a sua situação diante de Deus. E Deus dizia, não adianta, ainda estou vendo o seu pecado, ainda estou vendo aonde você está. Deus, então, vira para Adão e diz para Adão, Adão, só tem uma forma de você ficar coberto diante de mim. Você não tem condições de se cobrir diante de mim, a não ser que eu o cubra. Deus vai atrás de Adão e fala, Adão, desiste de tentar fazer com as próprias mãos aquilo que só eu posso fazer. Deus vai, então, mata um animal, o sangue é vertido. Deus pega a pele do animal e Deus cobre Adão e Eva. Deus os perdoa, Deus os restaura. A partir do sangue do Cordeiro que foi derramado. Primeira manifestação da graça de Deus. O homem é impotente para se chegar até Deus, a não ser que Deus se chegue até ele. Só Deus pode levantar este homem caído. Irmãos, isto é graça. Graça irresistível, maravilhosa graça de Deus. E esse nosso mundo caído, esse nosso mundo que se encontra em caos, hoje os Estados Unidos, a Turquia, vários outros países, os nossos países sul-americanos, em guerras, em caos. O próprio Brasil, que está aí numa situação extremamente difícil. Como dizem os sociólogos do nosso tempo, o homem está como que desnorteado, desbussolado. Chesterton já dizia, no século passado, no seu livro Ortodoxia, Chesterton dizia, como é que nós conseguimos olhar para este mundo atônitos e, ao mesmo tempo, nos sentirmos perfeitamente acomodados a ele, à vontade no meio dele? Quando nós pesquisamos, e eu tenho lido alguns livros que têm saído ultimamente, onde alguns sociólogos, filósofos e leitores do nosso tempo têm falado sobre o nosso mundo, mostrando como o nosso mundo hoje se encontra em convulsão. O famoso sociólogo e filósofo francês, o Edgar Morin, ele escreveu recentemente um livro chamado Rumo ao Abismo, onde ele fala, estamos caminhando para uma catástrofe, já nos encontramos nos inícios de um caos. Ou também o famoso britânico e comentarista político Tony Judt, ele recentemente também escreveu O Mal Ronda a Terra, um tratado sobre as insatisfações do presente. E Tony Judt, ele diz, há algo errado no mundo, há algo errado na maneira como os homens estão vivendo no presente. Ou ainda, Neil Ferguson, um dos mais renomados historiadores da Grã-Bretanha, que escreveu A Grande Degeneração, a Decadência do Mundo Ocidental, Neil Ferguson, ele nos diz e nos apresenta um mundo em completa degeneração.
Ou ainda, me permitam citar o escritor e repórter libanês, o Amin Maalouf, que é membro da Academia Francesa desde 2011. Ele escreveu também agora O Mundo em Desajuste, quando as nossas civilizações se esgotam. E Maalouf nos diz que a humanidade, no limiar de uma incompetência moral, desajuste intelectual, moral, social, econômico, político e religioso, está cada vez mais agudizando-se. Esse, irmãos, é o retrato de um mundo caído. Onde está o homem que Deus criou à sua imagem e à sua semelhança? Adão, onde estás? Onde está o homem que refletia a glória de Deus? Pastor John MacArthur escreveu um dos livros, talvez, mais pertinentes sobre o nosso tempo pós-moderno, cujo título, apesar dele ter sido escrito já há alguns anos, é Sociedade Sem Culpa. Sociedade sem culpa. Adão ainda tentou se cobrir, e o fato de Adão tentar se cobrir revela a sua culpa, o seu sentimento de culpa. Mas hoje os homens eles não têm mais esse sentimento de culpa. E John MacArthur foi muito feliz na escrita desse seu livro, Sociedade Sem Culpa. À luz desse livro, hoje, nós não podemos fazer absolutamente nada com os nossos filhos, nem pregar do púlpito da nossa igreja, das nossas igrejas acerca de céu, de inferno, de condenação eterna, das penas eternas, do castigo de Deus, da ira de Deus. Outro dia eu vi um colega presbiteriano falando para outro, olha, não pregue na minha igreja sobre a ira de Deus. Politicamente incorreto. Você vai estar gerando culpa na criança, você vai estar gerando culpa nas pessoas. E você não pode educar os seus filhos com esse sentimento de culpa. Hoje a nossa sociedade está sendo educada para que ninguém sinta mais culpa. Eu fico com pena, por exemplo, de Freud ou dos freudianos, porque hoje estão sem emprego. Porque Freud, hoje, se estivesse no nosso meio, perderia o emprego, né? Ninguém pode ter um sentimento de culpa. Amada igreja, hoje, o que a Bíblia chama de pecado, o nosso tempo chama de doença. Hoje, o que a Bíblia trata com o sangue de Cristo, o nosso tempo trata com remédios. Hoje, o que a Bíblia chama de culpa, a nossa sociedade chama de vítima. Hoje ninguém é culpado de nada, todo mundo é vítima. É vítima da sociedade, do governo, da família, da desestrutura social, do sistema econômico, da política. Ninguém é culpado de nada. Ah, eu fiz isso, foi por causa do remédio que eu estava tomando. Hoje, o homem, ele não é melhor, e nem moralmente, e nem espiritualmente, melhor do que ele era no passado. Aonde está este homem que Deus procura? Adão, aonde estás? A primeira pergunta feita ao ser humano. Aonde você se encontra? Você está no lugar aonde Deus te quer? Gênesis 1 e 2 nos mostram um homem em plena comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Gênesis 1 e 2, irmãos, nos mostram o homem experimentando aquilo que um dia nós vamos experimentar no céu, muito mais do que Adão e Eva experimentaram. Em Gênesis 1 e 2, eles estavam experimentando alegria, paz, relacionamento íntimo com Deus, ausência de briga, ausência de dor, um verdadeiro paraíso, ausência de pecado, ausência de culpa. Eles estavam vivenciando um tempo idílico num lugar idílico. Mas quando a gente sai do capítulo 1 e 2 e chega no capítulo 3, onde nós encontramos o pecado. E por causa do pecado e da queda, o mundo ele passa a existir a partir de outra realidade. A partir do momento que o homem peca, a partir do momento que o homem cai, nós temos uma situação inóspita. Nós vivemos no mundo, como já foi dito aqui na peça que assistimos hoje de manhã, um mundo onde nós caminhamos numa contracultura. Estamos aqui de passagem, essa não é uma terra.
Vivemos hoje numa situação inóspita, com brigas, desentendimentos, fuga, aflição, o homem se escondendo de Deus, um mundo de dor, um mundo de falta de paz, de guerra, de infelicidade, de pecado, de culpa, de doença e de morte. Esse é o mundo que eu e você vivemos. É um mundo que jaz no maligno, um mundo fruto da queda. Nós temos, irmãos, e eu pergunto, nós temos a vida como Deus criou e a vida como Deus gostaria que nós a vivêssemos? Por que o nosso mundo se encontra da forma como ele se encontra? A Bíblia, a palavra de Deus. E eu creio que o mundo está como está e o homem está como está por causa do pecado. E o pecado é coisa séria, e o mundo pós-moderno não leva o pecado a sério. E a igreja tem se secularizado cada vez mais, irmãos, e nós precisamos levar o pecado a sério. O pecado é tão sério que custou a morte do Filho de Deus, a morte de Jesus Cristo. Queria fazer 3 rápidas considerações com os irmãos, acerca daquilo que a Bíblia fala, dessa situação de caos que o mundo se encontra em nossos dias. E por que o homem não está onde Deus gostaria que o homem estivesse? Em primeiro lugar, rapidamente, o problema do homem, irmãos e irmãs, não está nele. O problema do homem está nele e não no seu ambiente. Às vezes a gente, nessa nossa sociedade de vitimização, a gente acha que o problema do homem está na sociedade onde ele se encontra. Não, a Bíblia fala que o problema do homem está nele. Karl Marx, Jean-Paul Sartre, outros filósofos já afirmavam que o homem era produto do seu meio. Eles estavam completamente errados e equivocados, como também o behaviorismo. Porque a história do Éden nega essa realidade. A história do Éden nega esta premissa. O fato do homem ser produto do meio é um princípio marxista que sabemos que não deu certo. Uma boa sociedade, ela não torna o homem bom. Educação não transforma os corações. Vai para o Senado, vai para a Câmara, vê esses homens todos com PhD, formados em Oxford, em Cambridge, e veja o que eles estão fazendo. E, às vezes, a gente acha que a educação vai transformar o coração e a mente das pessoas. As leis não transformam vidas. Não é o Supremo Tribunal Federal, o nosso Poder Judiciário ou a nossa Câmara Legislativa, com as suas leis, que vão transformar o coração dos homens. Estava ouvindo um jurista na CBN e ele dizia, tenho visto os homens transformarem as leis, mas eu não tenho visto as leis transformarem os homens. Leis não transformam vidas. Adão, irmãos, com isso eu estou querendo dizer o quê? Adão pecou no paraíso. Já parou para pensar nisto? Adão pecou no paraíso. Adão vivia em um ambiente perfeito, ele tinha tudo, não lhe faltava nada. Antes de pecar, Adão vivia num lugar maravilhoso, mas depois que ele pecou, mesmo no paraíso, ele se encontra em um deserto com uma alma sequiosa, estéril. E ao contrário do que Marx dizia, e conforme o que Jesus afirma, o bom homem que faz a boa é o que faz a boa sociedade e não o contrário. Jesus, quando quis implantar o reino de Deus, ele começou a implantar o reino de Deus no coração do homem, e não mudando as estruturas sociais. Se queremos uma mudança na nossa sociedade, precisamos começar orando, evangelizando, para que o coração do homem mude. Tem um texto na Bíblia, irmãos, que me admira muito em relação a isso que eu estou falando para vocês. Isaías, capítulo 26, versículo 10. Esse texto me impressiona, porque esse texto nos diz, Isaías 26, 10. Se você quiser deixar esse texto marcado na sua Bíblia, vale a pena.
Diz assim: ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Até na terra da retidão ele comete iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Tem um filósofo que foi contemporâneo de Jesus, contemporâneo dos discípulos, foi contemporâneo de Paulo, que é o Sêneca. Gosto muito do Sêneca, ele tem vários pontos de contato com o Novo Testamento. E Sêneca, em um dos seus livros, ele diz que é bobagem você tentar viajar, ir para outro lugar para tentar se curar e resolver os seus problemas. Ele nos diz que a viagem como cura para o descontentamento não serve de absolutamente nada. Porque para resolver o nosso problema não é mudando de lugar que nós vamos conseguir, mas é mudando a nossa alma e não o lugar. A Bíblia nos diz que os problemas do homem não estão nas suas condições e circunstâncias, e sim no seu próprio coração. Jesus diz que a maldade não vem de fora, mas ela vem do coração. O latrocínio, a morte, o roubo, o adultério, tudo isso vem do coração. O problema deste homem pós-moderno, ele precisa ser resolvido começando pela transformação do seu coração e não do seu ambiente. Adão, onde está? Onde está aquele homem que eu criei à minha imagem e à minha semelhança? Mas por que não estamos no lugar onde Deus gostaria que estivéssemos? Segundo lugar, amada igreja, queria que pensássemos também sobre o que nós sabemos acerca daquilo que é melhor para nós a partir da situação de Adão e Eva. Por que as coisas saíram erradas? Por que o homem acreditou que sabia melhor do que Deus como administrar os seus próprios interesses? Deus, ele deu grande liberdade ao homem, mas lhe fez uma proibição. E aqui eu queria que os pais, principalmente, atentassem para isso. Deus fez proibições para Adão e Eva. E Deus disse para Adão e Eva: se você viver assim como eu quero, você será feliz e vai colher frutos desta obediência. Deus disse a Adão: se você, Adão, viver dentro dos meus limites, você será feliz. Ô, igreja, ouça isso. Se você viver, Adão, dentro dos meus limites que eu estou estabelecendo para você, você vai ser feliz. Viver dentro de limites, irmãos, algo impensável na nossa sociedade pós-moderna. O nosso mundo está em caos porque não quer viver dentro de limites propostos por Deus. Tudo é permitido. Nós hoje vivemos numa sociedade extremamente permissiva, e essa ideologia mundana tem entrado dentro da igreja. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos sobre as maiores ameaças que a igreja sofre hoje no mundo. Em primeiro lugar, disparado, a maior ameaça da igreja, sabe qual é? A secularização. Mas deixe-me dizer uma coisa: a graça maravilhosa de Deus fala contra a autonomia humana. Porque o homem não foi feito para ser autônomo, nós fomos feitos para viver na dependência do nosso Criador, na dependência de Deus, e só vamos ser felizes quando nos encontrarmos nesta dependência, vivendo dentro dos limites estabelecidos por Deus. Você já parou para pensar quantos nãos tem na Bíblia em relação à forma de nós vivermos? Não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não viva dessa forma. A Bíblia está cheia de nãos. E nós não conseguimos falar não para os nossos filhos. A minha esposa é professora universitária. Ela dá aula na Católica.
E um dia ela teve que chamar a atenção de uma aluna. E ela disse não para essa aluna. Ao final da aula, a aluna foi conversar com a minha esposa. E ela chamou no canto e falou para ela o seguinte: você é a primeira pessoa na minha vida que disse um não para mim. A partir de hoje, eu vou ter um respeito pela senhora que eu não tenho por nenhum professor aqui dentro da faculdade. A senhora é diferente. A senhora é diferente. Pai, mãe, quando precisar, diga não para os seus filhos. Diga não, isso vai fazê-lo feliz. Irmãos, eu louvo a Deus por todas as vezes que papai e mamãe disseram não para mim. Estabeleceram limites para mim, hora de chegar em casa, hora de sair. Muitas vezes nós nos encontramos com as nossas vidas em caos, em desespero, porque nós não queremos viver dentro dos limites estabelecidos e propostos por Deus. Irmãos, a vida de uma forma natural, conforme as leis que Deus criou, impõe limites por si só à nossa vivência no mundo que o próprio Deus criou. O homem, desde o início, foi criado assim. Quando Deus criou Adão e Eva, irmãos, não se enganem, eles não foram feitos para viver em plena liberdade. Deus disse para Adão, Deus não chegou para Adão e falou: Adão, você pode fazer o que você quiser. Não. Deus disse para Adão: Adão, você vai viver de conformidade com as minhas regras. Olha, dessa árvore você não pode comer. Os limites da sua sobrevivência é a terra, é este mundo, etc., etc. e tal. Pais, abra sua Bíblia em Provérbios 25, 28. Provérbios 25, 28. Só para a gente participar e ficar bem gravado no nosso coração, vamos ler juntos, a uma só voz, com a participação da igreja, Provérbios 25, 28. Vamos ler? Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. A Bíblia de Jerusalém, ao invés de domínio próprio, fala autocontrole. Tem uma outra Bíblia que fala aquele que toma decisões impulsivas. A Bíblia inglesa, a Bíblia americana, a American Standard Version, diz aquele cujo espírito é sem restrição. Sabe o que esse versículo está dizendo, irmãos? Que uma pessoa que vive sem limites é como uma cidade sem muros. É como uma cidade sem proteção. Ela está vulnerável, sujeita a tudo e a todos. E limites é um princípio bíblico. Hoje, nas escolas, a partir de filosofias de Piaget, do laissez-faire, de vários outros pensadores e também pedagogos, fazem com que as crianças vivam e sejam educadas sem limites, sem imposições. Limites são princípios bíblicos, e o pecado entrou no mundo porque o homem não soube observar os limites estabelecidos por Deus. Outro dia eu estava no shopping, o Pátio Brasil, e na saída tem aquela subida íngreme, né? E às vezes tem umas pessoas ali que têm problemas com aquela subidinha ali. E eu estava com pressa naquele dia, minha esposa estava do meu lado, e eu estava saindo ali do shopping, e tive que ficar um pouco parado assim na subida, e tinha um carro na minha frente que estava demorando muito, estava com um pouco de dificuldade, e eu estava ficando com um pouco de impaciência. E a minha esposa percebeu a minha aflição, e ela virou para mim e falou assim: Marcos, você não está vendo? Olha quem está dirigindo. E era o senhor, já com uma idade extremamente avançada, num carro muito bom. E ela virou para mim e falou assim: ele está dirigindo de acordo com os limites dele. Falei: amém, Senhor, fala que o teu servo ouve.
Ele estava respeitando os seus limites. Os mais antigos já ouviram falar do psiquiatra R.D. Laing. Na minha juventude, eu lia muito Laing. Os psicólogos e médicos que aqui estão o conhecem. E em um dos livros do Laing que eu li, ele dizia: o homem, para viver bem e viver feliz, ele precisa de cercas. Ele precisa de cercas. As cercas nos protegem. Irmãos, essa palavra nos protege. Ela estabelece os limites para a nossa vida. E se vivermos dentro dos limites estabelecidos por ela, vamos ser felizes. Esse evangelho diluído que nós encontramos aí no nosso mundo pós-moderno é um evangelho que tem sido pregado fora dos limites estabelecidos por Deus. A filosofia do diabo é: viva com uma liberdade restrita, sem limites, e você será feliz. É o no limits. Uma vez em São Paulo tinha um outdoor enorme assim, e no outdoor estava lá, no limits, sem limites. Bauman tem escrito muito sobre isso. Inclusive, Bauman escreveu um livro que é uma entrevista, O Homem Sem Gravidade. E nesse livro, Bauman faz críticas impressionantes sobre essa sociedade que tenta viver sem limites, que ele chama, me permitam a expressão, gozar a qualquer preço. Eduque os seus filhos sem impor limites, e você será um pai e uma mãe triste, com filhos também tristes. O que nós vemos, irmãos, neste nosso mundo de caos, é um mundo que resolveu viver sem os limites propostos por Deus. Obedecer a Deus é viver da forma como Deus estabeleceu princípios, ordem para a felicidade, a paz, a harmonia, a falta de ansiedade. Viver dentro dos limites impostos por Deus é ser sábio e é ser feliz. E muitos dos nossos problemas, das nossas depressões, das nossas ansiedades, das nossas angústias, dos nossos medos que rondam o nosso tempo pós-moderno, podem estar relacionados ao fato de não estarmos vivendo a vida que Deus desejou que a vivêssemos dentro dos limites propostos por Ele. A nossa infelicidade, muitas vezes, não é porque nós não nos casamos, não é porque nós não fizemos um doutorado, não é porque nós não passamos num concurso, não é porque não ganhamos na loteria, não é porque não fomos promovidos no emprego, mas é porque nós não estamos vivendo da forma como Deus gostaria que vivêssemos. Adão, onde está? Irmão João, irmão Maria, irmão Marcos, aonde você está? Adão, você ultrapassou os meus limites, por isso, Adão, você está assim. Aonde nós estamos, irmãos? Estamos no lugar onde Deus gostaria que estivéssemos dentro dos limites propostos por Ele? Queria concluir com essa pergunta que Deus fez a Adão. E essa pergunta expressa o desejo de Deus se encontrar-se no homem que Ele criou, à sua imagem e à sua semelhança. Deixe-me concluir com esse terceiro ponto. Adão, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando Adão peca, ele perde o brilho, os contornos exatos, definidos desta imagem e desta semelhança de Deus. Não é que o homem sem Deus ele não tem a imagem e a semelhança de Deus. É que o homem sem Deus ele tem essa imagem de Deus como que nublada, distorcida pelo pecado. Portanto, quando Deus pergunta para Adão, Adão, onde estás? A localização geográfica de Adão, porque Deus sabia exatamente aonde Adão estava. Mas quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Deus está querendo dizer, eu já não estou, Adão, me vendo mais em você. Aonde você se meteu, Adão, que eu não consigo mais me enxergar em você. Por onde você foi, Adão? Por que caminho você está andando? Aonde você está? Porque eu não consigo me encontrar em você.
Amada igreja, eu e você fomos feitos para refletirmos a glória de Deus, o rosto de Deus, para sermos espelhos de Deus aqui na terra. O Evangelho, ele deve ter a cara de Cristo. Quanto mais Bíblia tivermos, quanto mais Evangelho tivermos, mais vamos mostrar ao mundo qual é a imagem de Deus. Deus, irmãos, quando ele pergunta a Adão onde está, Deus olha para Adão e Deus não consegue mais se ver em Adão. Quando um filho nasce, a mãe geralmente é a primeira a vê-la, mas às vezes o pai fica de fora. Hoje o pai geralmente acompanha o parto. Mas imagine que o pai tem que ir lá no berçário ou em alguma sala para ver o seu filhinho recém-nascido. Quando o pai procura o seu filhinho recém-nascido, ele está procurando por quem? Ele está procurando por ele. Por alguém que tem a cara dele, a semelhança dele. E quando ele olha para o filho, a primeira coisa que o pai tenta ver no filho é aquilo que de semelhante existe naquele filho que acabou de nascer com ele. Às vezes ele pode ficar muito feliz, às vezes ele pode ficar um pouco feliz, porque se o filho parecer mais com a mãe, é mais felicidade para ele, né? Mas quando o pai procura enxergar o seu filho, ele está procurando enxergar quem? Ele. A sua imagem e a sua semelhança. Adão, onde você está? Deus quer olhar para nós como seus filhos e dizer: este é meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Irmãos, isso é glória, isso é graça. Deus quer olhar para mim e para você e dizer: Marcos, eu sei aonde você está. Eu sou capaz de me ver em você. Assim como a luz reflete o brilho do sol, irmãos, eu e você, como igreja de Jesus, fomos chamados para refletirmos a glória de Deus. Temos que viver para a glória dele. Isso é resgatarmos também os valores bíblicos e os valores da reforma protestante. Você que um dia ouviu a pergunta: onde estás? Saiba que a graça de Deus te encontrou. Deus foi atrás de você, te salvou, te regenerou, para que você pudesse refletir ao mundo a glória, a imagem de Deus. Deus está vendo Ele em você. A partir de hoje, Deus quer se ver em cada um de nós. Quero ler um texto, estou terminando, irmãos. Um texto, às vezes, mal compreendido, que é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam e concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos esse texto de cor e salteado. Mas esse texto fala algo maravilhoso. Romanos 8, 28 e 29, porque geralmente a gente lê o verso 28, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aí é que está. Tudo que acontece na nossa vida, está dizendo o verso 28, é para que o propósito de Deus se cumpra. Agora notem o detalhe maravilhoso, que às vezes não damos tanta atenção a ele. É porque o verso 29 fala que propósito que é esse. Olha o verso 29, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para o quê? Serem conforme a imagem do seu Filho. O nosso sofrimento, as nossas lutas, os nossos dissabores, os nossos embates, o nosso casamento, o nosso filho, o nosso chefe no trabalho, a nossa situação financeira, a igreja onde nós estamos, tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, é Deus trabalhando o nosso caráter, a fim de que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida é para que nós sejamos parecidos com Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã de hoje porque Deus quer que a gente se pareça mais com Jesus. Precisamos do Espírito Santo para isso, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória pelo Espírito, à sua imagem e à sua semelhança. É a ideia de que você, quando olha no espelho, você não vê refletido no espelho a sua imagem, mas quando você olha no espelho, você vê refletida a imagem de Cristo.
E é o Espírito Santo de Deus que faz isso na nossa vida. A Bíblia faz isso na nossa vida. E o maior desejo de Paulo era esse, ser achado em Cristo. Amados, já falei muito, mas que essa palavra encontre guarida no nosso coração. E eu quero dizer algumas coisas que a gente pode levar para casa, além disso que eu falei. Lembrem que o problema do homem não está no seu meio ambiente, está no seu coração. E hoje Deus pergunta, Marcos, aonde você está? Nós estamos no lugar aonde Deus gostaria que nós estivéssemos. E o lugar aonde Deus gostaria que nós estivéssemos, irmãos, é o lugar aonde Ele pode se ver em cada um de nós. Hoje, a voz da graça de Deus diz, onde estás? Eu quero apenas mostrar para vocês como Deus nos ama, irmãos. Você já pensou alguém te tirar do descanso para que aquela pessoa que está curtindo um descanso maravilhoso pudesse te ajudar? Às vezes nos incomoda, né? Puxa, eu estava tão bem, descansando aqui, sossegado, e essa pessoa vem me importunar. Sabe aonde Deus estava quando Ele foi atrás de Adão e Eva para perguntar para eles aonde eles estavam? Deus interrompeu o seu descanso sabático para ir atrás do homem caído. Deus interrompeu o seu descanso sabático para ir atrás do homem caído. E a mesma coisa fez Jesus. Ele interrompeu um sábado para curar um cego e muitos enfermos. E os fariseus não entendiam a graça e a misericórdia de Deus. Jesus estava dizendo, gente, o meu pai interrompeu o sábado para ir atrás de Adão, que estava caído. Eu não vou interromper o sábado para curar o cego, o enfermo, esse que também está precisando da ajuda de Deus. Quando Deus interrompe o sábado, quando Jesus interrompe o sábado para ajudar o necessitado, Ele estava agindo como o Pai, como Deus, porque Ele era Deus. Os caídos, irmãos, são alvos da maravilhosa graça de Deus, um Deus que interrompe o sábado, o seu descanso, para vir em nosso favor e nos levar de volta para o descanso sabático. Porque quando Adão e Eva pecam, eles não saem de um lugar, eles saem da intimidade com o Pai, eles saem do descanso sabático. E Deus vai atrás deles para restaurá-los e levá-los de volta para o descanso sabático. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia Deus veio ao nosso alcance, interrompeu o seu sábado, o seu descanso sabático, nos atraiu para junto de si, com cordas eternas de amor, para nos reconduzir ao descanso eterno. Louvado seja esse Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe esta amada igreja com toda sorte de bênçãos. Que sejamos sempre gratos pela sua maravilhosa graça que um dia nos alcançou. Oremos. Pai amado e santo, obrigado, Senhor, pela tua maravilhosa graça, porque assim como um dia o Senhor foi atrás de Adão, o Senhor veio atrás de nós. Ajude-nos, ó Pai. Dai-nos a tua graça, para que quando o Senhor olhar para nós, o Senhor possa se ver em nós, e que neste mundo em caos possamos refletir a tua glória, sermos sal e luz aonde o Senhor tem nos colocado. Abençoe esta igreja, seus líderes, pastores, cada irmão, cada irmã. Assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Shalom, queridos. Deus abençoe.